Oiê! Confesso que eu tava com saudade de vir aqui conversar um pouco com você. Eu fiquei a última semana, na verdade, uma semana e meia, quase 2 semanas aí, pós-carnaval, um pouco mais off do trabalho. E na verdade, não tão off assim, porque lá no meu Instagram eu sempre continuo compartilhando minha rotina, tudo que eu tô fazendo. E como eu fiz muita coisa legal, eu compartilhei muita coisa por lá também. Então eu não posso nem dizer que eu fiquei totalmente off. Mas eu tava off da minha rotina, das minhas obrigações, das minhas gravações, desse momento aqui de conversa com você. E eu senti saudade. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karine Correia e aqui nesse canal eu compartilho as minhas reflexões, as ferramentas que eu uso na minha vida e ensino para todas as minhas alunas para ter uma vida mais leve e mais equilibrada. Aqui é aquele lugar que você vem para ouvir umas coisas, para se inspirar e para aprender como equilibrar os pratinhos da vida, como evoluir pessoalmente e profissionalmente. E é mais ou menos isso tudo. Aqui eu compartilho os meus blogs, as minhas ferramentas, os meus ensinamentos, tudo que eu uso para me organizar, me planejar, para criar uma rotina e uma vida intencional e que faça sentido para mim. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e está buscando se desenvolver e até mesmo se encontrar pessoalmente, profissionalmente, já engaja aqui de alguma forma, que aí o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e te recomenda toda vez que eu postar novos conteúdos. Você pode se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, ver o que fica mais legal de você fazer para que você receba sempre os meus conteúdos. Então vamos falar de coisa boa, porque a verdade é que viver esses momentos no off é muito bom. A gente passou o carnaval aqui na nossa casa mesmo, a gente recebeu toda a nossa família, a gente curtiu pra caramba, foi pra praia, fez churrasco, fez várias coisas. Foi em bloquinho de carnaval, pulamos carnaval em família, com os amigos. E foi muito legal, porque eu realmente escolhi estar totalmente presente nesse momento. E aí, beleza, acabou o carnaval, a gente combinou uma viagem com os amigos. Então a gente foi para Ilha Grande, que é uma ilha... Difícil, né, Karine? É uma ilha aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu sou simplesmente apaixonada por essa ilha. Na verdade, eu já fui muitas vezes. Meu pai e minha mãe, eles são muito apaixonados. E eu já, inclusive, fiz a volta de trilha nessa ilha. Depois eu posso contar isso com mais calma, mas, em resumo, somos apaixonados pela Ilha Grande. E aí a gente foi pra lá ficar 4 dias dessa vez, pra aproveitar esse finalzinho de feriado estendido aí do carnaval. E foi muito bom. A gente fez muita trilha, a gente surfou, a gente mergulhou, ficamos o dia de molho no mar. A gente aproveitou a noite, fez uns passeios, foi nos bares que tem lá, tomou drinks. E foi muito divertido. E eu fiquei refletindo muito sobre essa questão, como é importante a gente desacelerar. Como é importante a gente se permitir desfrutar desses momentos no off, realmente estando off, realmente estando ali presente, com a mente tranquila e sem muitas preocupações, simplesmente se permitindo estar ali, desfrutando desses momentos. Porque são nesses momentos que você cria, que você renova os laços com sua família, com seus amigos, cara, com as pessoas que você ama, com as pessoas que realmente são importantes na sua vida. É nesse momento que você cria as suas memórias, aquelas lembranças que vão ficar para sempre com você. E isso é o mais importante. E eu não estou dizendo que a sua rotina não é importante, a sua rotina é muito importante para você construir os seus sonhos, para você construir os seus objetivos, para você ser exatamente quem você é, com as suas habilidades, com o jeitinho que você é, construir sua casa, seu patrimônio. A sua rotina é importante, sim, não me entenda mal. Mas a verdade é que a maioria das lembranças que você vai guardar com você pro resto da sua vida não são esses momentos mais simples do dia a dia. Você vai registrar aqueles momentos especiais que você teve com as pessoas. Você vai guardar com muito carinho esse tempo de qualidade que você teve com as pessoas que você ama. Eu tô falando tempo de qualidade porque não necessariamente o seu tempo de qualidade vai ser viajando. Você pode ter um tempo de qualidade com as pessoas que você ama, fazendo outras coisas, até mesmo na sua própria casa, sem sair tanto da sua rotina. Mas é muito importante que você viva esses momentos fora do padrão, fora do seu contexto, vivendo esses momentos de desfrutar. Desfrutar é muito importante. E eu percebi que era essencial eu trazer essa conversa aqui, porque a maioria dos vídeos que eu já trouxe, das conversas, das reflexões,
são em relação à produtividade, são em relação à organização, a práticas de yoga, a autoconhecimento, até mesmo nos vlogs que eu trago, eu estou trabalhando, na maioria deles, é dentro da minha rotina, porque eu compartilho aqui a minha rotina. Mas é importante a gente valorizar, entender o lugar certo desses pontos fora da rotina, quebrando os padrões e como isso vai te fortalecer para seguir adiante. Inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando muito, e eu sempre penso quando eu viajo, quando eu vou para um lugar novo, ou saio aqui do meu contexto, é que o mundo, ele é gigante e cheio de possibilidades. Lá na nossa viagem, a gente explorou vários lugares, fez algumas trilhas, e quando você olha a grandeza daquele mundo, cada pontinho que você vai tem vida, tem pessoas vivendo as suas próprias vidas, as pessoas fazendo os seus próprios corres ali do dia a dia, a natureza, os animais, tá tudo acontecendo enquanto você tá aí. A gente começa a perceber que a gente coloca um tamanho na gente mesmo e nos nossos problemas muito maior do que realmente é. Eu vou repetir. A gente coloca na gente mesmo e nos nossos problemas um tamanho muito maior do que ele realmente é. Porque quando a gente sai do nosso contexto e vai olhar o mundo como ele é, o tamanho dele, o tamanho das possibilidades, a gente vê que talvez a gente estava ali num conflito interno, só que o mundo é cheio de possibilidades. Eu lembro de ter pensado muito isso quando eu passei pelo término do meu relacionamento. Inclusive, esse é um vídeo que eu tô para fazer, contando um pouco mais sobre isso, porque eu sei que muitas mulheres, muitas musas podem se identificar. Mas enfim, fecha parênteses. Eu fiz uma viagem, eu terminei, sofri muito, e aí alguns meses depois eu fiz uma viagem sozinha pelo Chile. E aí, nessa viagem, foi a primeira vez que eu tive esse na minha cabeça de que o mundo é gigante. Eu tava sofrendo naquele momento por uma coisa, achando que aquele era o fim do mundo mesmo, que eu nunca mais ia conhecer ninguém, que eu nunca mais ia querer nada, enfim. E eu vi que o mundo era gigante e cheio de possibilidades. Então, esse tirar de dentro da caixinha, tirar a gente da nossa rotina e levar pra gente realmente ver o mundo, traz muito essa ideia de grandiosidade. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso conquistar muitas coisas. Eu tenho muito espaço para crescer, eu tenho muito espaço para poder ser quem eu quiser, com as várias possibilidades que a vida me dá. Isso é uma coisa que eu fico bem reflexiva, sabe? Eu sentei por vários momentos na beira do mar e fiquei olhando aquela imensidão que é o oceano e você vê que você pode muitas coisas. E isso é algo muito legal de fazer, principalmente quando você tá passando por uma situação difícil. Às vezes você tá com a cabeça cheia trabalhando. Levanta da mesa, vai lá fora, vai num lugar em que você consiga ver uma vista, nem que seja pela janela, respira e olha o mundo. Olha o céu, aprecia, sai um pouco da confusão aqui, de ficar muito nesse espaço, expande. Vê as possibilidades, respira um ar fresco, vai esfriar a cuca. Sabe isso que as pessoas falavam antigamente? Isso é muito real. Uma outra coisa que eu quero compartilhar, até mesmo para encerrar aqui já esse papo, porque senão eu fico aqui conversando com você para sempre. Um excelente sinal é quando você tá numa viagem, e quando você tá quase chegando pertinho do fim dessa viagem, você já tem uma saudadezinha de ir embora. Você tem vontade de voltar para sua rotina. Ou até mesmo você tá amando lá, mas quando você chega a casa, você faz aquele... Ai, que delícia minha casa, que delícia minha vida. Eu tive muito essa sensação quando eu voltei no domingo. A gente voltou no domingo mais ou menos fim de tarde. Isso é uma coisa que eu gosto. Sempre que eu viajo, eu gosto de voltar no domingo pra organizar minha vida, organizar minha semana, começar a segunda bem de trabalho. E eu tive muito essa sensação quando eu voltei. Eu cheguei a casa, a gente pegou os nossos filhotinhos. Eu tenho 2 cachorros, pra quem não sabe, que estavam no hotelzinho, a gente pegou eles, ficamos aqui, curtimos a casa, fizemos um momentinho nosso pra finalizar o dia e foi tão gostoso, eu tava tão feliz por tudo que eu tinha vivido, por tudo que eu tinha experienciado, mas também por estar em casa. E cara, isso é algo que vale a pena você avaliar e começar a se observar. Se a sua volta pra rotina, quando você sai, passou um tempo fora, viajou, foi para casa de alguém. Se a sua volta para a rotina é um peso, é motivo para você ficar desanimada, chateada, você precisa reajustar sua rota. Você precisa rever alguma coisa na sua rotina, porque a sua rotina tem que ser algo mais leve. Você tem que conseguir encaixar
sentido, você tem que construir uma rotina intencional e que tenha propósito, para que você seja feliz um pouquinho todos os dias. E não só quando você está viajando, e não só quando você está nos seus momentos off. Que a sua vida, de fato, que é esse caminho do dia a dia, que é o seu processo, é o seu percurso, seja de fato uma vida feliz. Eu tava quase esquecendo de falar sobre isso, mas esse é um ponto que eu não queria deixar de falar. Quando eu volto de uma viagem, quando eu me permito ter esses momentos de viagem, de passeio, de estar com a família, de estar com os amigos, eu volto muito mais criativa, muito mais inspirada para fazer acontecer. Eu realmente sinto que quando eu tenho esses momentos, eu me reconecto com o meu propósito e tudo reafirma o meu caminho. E aí eu volto inspirada, animada. Isso tem muito a ver com esse voltar para a rotina que faz sentido para você. Eu voltei para minha casa, eu tô animada, eu sei que a minha família é a coisa mais importante que eu tenho, a minha casa, a minha rotina, e isso me dá ainda mais gás pro meu trabalho. Então, de forma bem resumida, pra gente encerrar aqui essa conversa, eu queria trazer e te mostrar a importância de realmente desacelerar. A vida não é só trabalho. Na verdade, para que seu trabalho flua bem, você precisa desses momentos no off, você precisa desses momentos de tranquilidade, de lazer, de desfrutar. E aí sim, você vai equilibrando os pratinhos, porque também não dá para ter só esse momento no off. Você me acompanha por aqui, você sabe que é muito trabalho duro, mas que sim, esses momentos existem, esses momentos são importantes e eles vão te ajudar a ter uma produtividade, um momento de trabalho ainda melhor. Lembra que quando você tá bem, todo o resto flui bem. E é mais ou menos isso tudo que eu queria compartilhar com você na conversa de hoje. Não deixe de me contar aqui nos comentários se essa conversa fez sentido para você. Me fala o que você achou. Compartilha também comigo o que você ama fazer nos seus momentos de lazer, de desfrutar, que eu vou amar continuar essa conversa com você aqui embaixo nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!